Em nossa análise da condição humana, notamos um fenômeno de fissura na psique ocidental, uma cisão dolorosa entre o crer e o experimentar. A religião, em sua acepção estrita, tornou-se o invólucro formal, a carcaça eclesiástica que muitas vezes aprisiona, em vez de libertar a experiência original. O dogma, como a lei escrita, é a tentativa do ego consciente de organizar e controlar aquilo que, por natureza, é incontrolável e avassalador. O luminoso. É imperativo resgatar este conceito. O luminoso, para nós, não é uma prova teológica da existência de um Deus transcendente, mas a manifestação inegável de uma energia psíquica que é sentida como totalmente outra, uma presença que causa fascínio e terror, o mysterium tremendum et fascinans. Este encontro direto com o poder do inconsciente coletivo é a verdadeira fonte da religiosidade. No entanto, a civilização, na sua necessidade neurótica de segurança e previsibilidade, ergueu a estrutura da religião, com seus credos, ritos fixos e clero, como um muro de proteção contra essa força bruta e irracional do luminoso. O que era para ser um mapa, tornou-se uma prisão. A crise de fé moderna não é a morte de Deus, mas a morte da capacidade de experiência do indivíduo. É o resultado da sufocação do luminoso pelo dogma. A psique, sedenta por significado e totalidade, não encontra mais ressonância nas fórmulas gastas e nas repetições vazias. Se as instituições não puderem ser a ponte, o indivíduo deve se tornar o caminho. É hora de reconhecer que a fonte da vida espiritual reside dentro e não acima ou fora de nós. A busca pelo totalmente outro é, paradoxalmente, a busca pelo si mesmo, self, em sua plenitude arquetípica. O dogma, ao tentar definir o indefinível, apenas o empalidece e o afasta. Nossa tarefa inicial é, portanto, a de um arqueólogo psíquico, remover as camadas de convenção para tocar a pedra fundamental da experiência. Se você sente essa ressonância e a urgência de olhar para dentro, considere se inscrever neste canal e deixar seu like para que mais almas encontrem este diálogo. Quando a experiência luminosa original, caótica e vital, é capturada pela mente consciente, ela é transformada em lei, em dogma. O dogma é, psicologicamente, o ego da coletividade em ação, uma estrutura rígida, defensiva e controladora que visa manter a ordem a todo custo, inclusive ao custo da verdade viva. Sob a perspectiva junguiana, o dogma representa a sombra coletiva da própria religiosidade. A sombra, no plano individual, contém tudo aquilo que o ego rejeita e reprime, impulsos, dúvidas, questionamentos. No plano coletivo, o dogma cumpre essa função. Ele reprime a incerteza, a ambiguidade moral e a validade de qualquer experiência que não se encaixe em seu esquema predefinido. A heresia, ou a fé não ortodoxa, torna-se a manifestação projetada e temida da sombra da instituição. O dogma nos oferece a falsa segurança de que o mundo espiritual está resolvido, catalogado e acessível apenas através de mediadores autorizados. Esta atitude é profundamente prejudicial à psique, pois ela impede o processo de individuação. A individuação exige a confrontação honesta com a sombra, o que significa para a religiosidade a aceitação da incerteza, da escuridão e da natureza paradoxal do divino. Quando a religião institucional se recusa a reconhecer sua própria sombra, sua história de violência, sua rigidez e sua fome por poder temporal, essa sombra se manifesta externamente através da intolerância, do fundamentalismo e da perseguição ao diferente. A negação da totalidade interna leva à guerra externa, seja ela ideológica ou física. O dogma, neste sentido, é uma neurose coletiva, uma repetição compulsiva de fórmulas que perderam seu significado vital, uma tentativa de evitar a ansiedade existencial inerente à liberdade e à experiência direta. É preciso perguntar: o que a sua fé reprime? É nessa repressão que reside a sombra, e é a integração dessa sombra que nos move da religião estática para a religiosidade dinâmica. A rigidez do dogma é a medida exata do medo do caos criativo do inconsciente. A verdadeira maturidade espiritual exige que a psique suporte a tensão dos opostos.
uma tarefa que o dogma prontamente nos retira. Para a psicologia analítica, a questão da existência de Deus é fundamentalmente psíquica e não metafísica no sentido tradicional. Deus, em nossa análise, é o mais potente e abrangente dos arquétipos, o arquétipo do si mesmo, self, manifestado. O arquétipo é uma estrutura inata do inconsciente coletivo, uma matriz de possibilidades de experiência que se manifesta simbolicamente. A imagem de Deus em qualquer cultura ou tempo é, portanto, a projeção necessária da necessidade psíquica humana de totalidade, de um centro ordenador e de um significado supremo. O dogma tenta congelar esta imagem arquetípica, transformando um dinamismo vivo em uma figura histórica, moral ou filosófica fixa. O dogma diz: este é Deus. A religiosidade verdadeira sussurra: isto é como o meu si mesmo busca se manifestar em minha consciência. A diversidade das religiões não é, assim, uma prova de contradição, mas a evidência da riqueza do inconsciente coletivo que expressa o mesmo arquétipo primordial em inúmeras roupagens mitológicas: o herói, o sábio ancião, o pai terrível, a grande mãe. Quando o dogma insiste na literalidade da imagem, que a imagem é o Deus e não um símbolo de Deus, ele comete um erro psíquico grave. Ele confunde o mapa com o território. O indivíduo perde a capacidade de interagir com o luminoso dentro de si e passa a adorar uma imagem externa, um ídolo intelectual ou moral. Esta idolatria dogmática leva à projeção, à transferência das qualidades internas não reconhecidas para a figura divina, exigindo que a divindade seja perfeita e unívoca, uma negação do paradoxo arquetípico. O Deus da experiência, o si mesmo, é sempre paradoxal. Contém o bem e o mal, a luz e a sombra, o caos e a ordem. O dogma, buscando conforto, extirpa a sombra do divino, criando um Deus incompleto e, consequentemente, um ser humano incompleto. A tarefa do religioso individual é desmistificar o dogma para reencontrar o Deus vivo, o núcleo central do si mesmo, que pulsa com a energia dos opostos. A saúde da alma depende de aceitar que o rosto de Deus é, em última instância, o rosto mais profundo de nós mesmos. Nossa tendência mais nefasta em relação à fé e à comunidade é a projeção. Este mecanismo psíquico, onde atribuímos a outros ou a Deus as qualidades que não reconhecemos ou não aceitamos em nós mesmos, é o motor da intolerância dogmática. O dogma, como um sistema fechado, nutre essa projeção de maneira tóxica. Ele define o bem, a si mesmo a verdade canônica, e por exclusão define o mal, o herético, o infiel, o diferente. Assim, o indivíduo religioso, não querendo confrontar a sua própria sombra, a sua capacidade para o erro, a dúvida, a agressividade, projeta essa sombra inteira no outro. O diabo, ou o inimigo da fé, torna-se a tela coletiva para a sombra reprimida da própria comunidade. Isso libera a pessoa da responsabilidade ética de encarar sua própria escuridão. O fervor da perseguição, o ódio ao pagão ou ao cismático não é primariamente uma questão de doutrina, mas uma catarse da sombra não integrada. O dogma fornece a linguagem e a justificativa moral para essa projeção destrutiva. A religiosidade, ao contrário, exige a retirada da projeção. Ela é um ato de coragem psíquica que obriga o indivíduo a olhar para dentro e a reconhecer o inimigo, o herege e o anjo dentro de si. O processo de individuação ensina que a totalidade, o self, só pode ser alcançada quando o ego aceita o paradoxo dos opostos. Quando eu reconheço a minha própria capacidade para o mal, a sombra, eu paro de projetá-la nos outros. O dogma cria fronteiras, a experiência pontes. A fé autêntica, a religiosidade, é uma relação de responsabilidade mútua entre o ego e o inconsciente, e não uma relação de obediência cega a um código externo. A cura da nossa civilização, fragmentada por cismas e guerras religiosas, começa com a honestidade individual, onde eu estou projetando a minha sombra, buscando um inimigo externo para justificar a minha falha interna. O dogma nos permite manter a ilusão da pureza. A experiência nos força à aceitação da totalidade. Se a religião é o caminho coletivo, ditado pela tradição e pelo dogma, a religiosidade é, para Jung,
o próprio caminho da individuação. A individuação é o processo psicológico inato que leva o ser humano a se tornar um ser individual, uma totalidade psíquica, unindo o consciente e o inconsciente, o ego e o si mesmo, self. É a realização da unicidade intrínseca. Em termos religiosos, este é o caminho da cruz pessoal, não a cruz do dogma imposto, mas a cruz do sofrimento da alma que luta para ser ela mesma. A religião oferece a salvação pronta, um pacote de fé que dispensa a luta. A religiosidade exige a luta incessante, a confrontação contínua com os arquétipos, com o inconsciente e com o destino. O dogma fornece um mapa detalhado da vida de um santo ou profeta, esperando que a cópia dessa vida leve à redenção. A individuação diz: você é o seu próprio experimento. Cada um deve encontrar o seu próprio mito, o seu próprio encontro com o luminoso. O processo é doloroso, pois exige o sacrifício das falsas seguranças, a desintegração de identidades sociais e a desidealização das imagens parentais e religiosas. É um mergulho no caos primordial, onde o ego deve suportar a solidão de estar por conta própria diante do mistério. O indivíduo que se submete à sua religiosidade, ou seja, à sua individuação, não se torna anticristão, antibudista ou anti-o que for, mas sim autêntico. Ele retira sua energia dos sistemas coletivos para investir em seu desenvolvimento interior. O self, o centro arquetípico, torna-se o novo centro de autoridade, substituindo a autoridade externa, o clero, o dogma, a tradição. O caminho da totalidade é sempre um caminho estreito, pois é singular e não pode ser percorrido em massa. O dogma quer a massa conformada, a experiência quer o indivíduo realizado. A cruz da individuação é, portanto, a aceitação do seu próprio destino psicológico e a coragem de ser o herege da sua própria vida passada. O dogma e a experiência divergem drasticamente na sua relação com o símbolo. Para a psicologia analítica, o símbolo não é uma mera alegoria ou um substituto de algo conhecido. O símbolo sagrado é uma ponte viva entre a mente consciente, o ego, e o vasto e incompreensível inconsciente, o luminoso. Ele aponta para algo que está além da compreensão racional e, ao mesmo tempo, evoca uma resposta emocional e transformadora. A cruz, a roda, o peixe, o mandala, todos são símbolos que carregam uma carga de energia arquetípica. O dogma, na sua ânsia por clareza e controle, comete o erro de transformar o símbolo em signo. O signo é algo que representa algo conhecido e definível. Por exemplo, um sinal de trânsito é um signo. Ele diz: pare. Não há mistério, não há ambiguidade. Quando a cruz se torna meramente o signo do sacrifício histórico de Cristo, dogma, ela perde a sua função simbólica de representar o paradoxo do sofrimento, da totalidade dos opostos e da união do divino humano. A morte do símbolo vivo é a morte da experiência religiosa. O ritual se torna uma repetição mecânica, liturgia vazia. A oração se torna uma fórmula, credo repetido, e o indivíduo é privado do seu canal direto de comunicação com o luminoso. A religiosidade, ao contrário, vive da linguagem do símbolo. O religioso autêntico é aquele que permite que a imagem, em um sonho, uma meditação ou um rito, o toque e o transforme, aceitando a ambiguidade e a profundidade insondável que o símbolo oferece. É no símbolo que o divino e o humano se encontram. A tarefa é resgatar a vitalidade do símbolo, retirando-o da esfera do dogma literalista e devolvendo-o ao seu lugar de mediador psíquico. Se você chegou até aqui, é porque a busca pelo significado e a rejeição do vazio ressoam em sua alma. Se este conteúdo está iluminando o seu caminho, não hesite em comentar abaixo e compartilhar suas próprias experiências com o luminoso, pois o diálogo é vital para a individuação coletiva. Nenhuma análise do dogma e da experiência estaria completa sem considerar as figuras psíquicas da ânima, o feminino no homem, e do ânimos, o masculino na mulher. O inconsciente coletivo, através dos arquétipos, exige a união dos opostos, a conjunctio. No entanto, a maioria das grandes religiões, especialmente as patriarcais, estruturadas sob um dogma rígido, sofre de uma unilateralidade massiva do princípio masculino,
ânimos projetado. O dogma é a lei, a razão, a estrutura, a hierarquia, todas qualidades que, em sua forma arquetípica, pertencem ao masculino. A repressão do princípio feminino, a ânima, que representa a emoção, o caos criativo, a natureza, a intuição, e o eros, conexão, é o que torna o dogma seco, frio e opressor. Quando o divino feminino é expulso ou marginalizado como mero acessório, a religião perde sua capacidade de nutrir a vida interior, de lidar com o mistério da matéria e do sentimento. O resultado é uma religião que é, paradoxalmente, antipsíquica. Ela valoriza o espírito abstrato em detrimento da alma encarnada. A religiosidade, em contrapartida, busca ativamente a integração da ânima e do ânimos. O self, o arquétipo da totalidade, é andrógeno ou contém o mistério dos dois. A experiência religiosa autêntica frequentemente envolve o encontro com as figuras internas de anima e ânimos, que mediam entre o ego e o inconsciente. A cura da nossa crise espiritual exige a revalorização do feminino, da deusa, da sabedoria, da natureza, para equilibrar a tirania do dogma masculino. O dogma proíbe a fluidez e a natureza orgânica da alma. A experiência exige que o indivíduo abrace essa fluidez. O medo do caos criativo da ânima é o medo do indefinível dentro de nós. E este medo é o principal combustível para a rigidez institucional. A religião dogmática nos oferece uma mitologia coletiva acabada. A história de um herói ou profeta. O indivíduo é convidado a ser um espectador ou um repetidor dessa história. A força da religiosidade reside na redescoberta da mitologia pessoal. Para Jung, o mito não é uma história falsa ou uma ficção, mas uma projeção do inconsciente coletivo que expressa as verdades e os padrões da alma humana. Quando a religião congela seus mitos em dogmas históricos e literais, ela rouba do indivíduo o direito e a necessidade de viver seu próprio mito. Cada um de nós é uma repetição única e irrepetível dos grandes temas arquetípicos. A busca pela individuação é a tentativa consciente de dar forma, de mitologizar a própria experiência de vida. Nossos sonhos, nossas fantasias, nossos sofrimentos e nossas sincronicidades são os fragmentos de nosso mito pessoal em formação. O dogma insiste: a verdade está aqui, e só aqui, neste livro, neste templo. A religiosidade responde: a verdade é o processo de sua vida, o drama em que sua alma está encenando os arquétipos universais. A crise de significado na sociedade moderna, a sensação de vazio e de falta de propósito, é, em grande parte, o resultado da perda da nossa conexão com o nosso próprio mito. Fomos reduzidos a peças de um mecanismo social, e não mais heróis da nossa própria jornada. É vital que a pessoa crie uma relação ativa com seu inconsciente, prestando atenção aos seus símbolos e aos seus encontros luminosos, para que possa ler o roteiro divino que está sendo escrito em sua própria alma. O verdadeiro ato de fé não é crer em uma história antiga, mas confiar no significado que emerge da sua própria vida. Este é o cerne da religiosidade, a coragem de ser o autor e o protagonista do seu próprio encontro com o divino. Chegamos ao ponto crucial da distinção. A religião busca direcionar o ego do fiel para uma autoridade externa: Deus, o Papa, o texto sagrado. A religiosidade, o ápice do processo de individuação, é o retorno da autoridade ao self, si mesmo, o centro e a totalidade da psique. A experiência autêntica não pode ser mediada. Ela é uma relação direta, imediata e não conceitual com o luminoso. O self é o que Jung chamou de imago Dei, a imagem de Deus na psique humana. Quando o ego se submete ao self, ele se torna capaz de suportar a tensão dos opostos e de integrar a sombra. O indivíduo não precisa mais de um dogma que lhe diga o que é certo ou errado, pois a bússola ética reside no diálogo constante entre o ego e o self. Esta relação é a função transcendente em ação, a união dos opostos que gera o novo significado. O self não é uma figura moralista, mas um princípio de totalidade que exige a aceitação do nosso ser completo. O dogma, ao fragmentar o ser em categorias de pecado e graça, impede essa união. O indivíduo, na religiosidade, não busca salvação no sentido de fuga do mundo ou da carne,
mas busca a realização, a manifestação plena do seu potencial arquetípico. A diferença é a da obediência à lei externa, dogma, versus a escuta da voz interna, self. O indivíduo que alcança a religiosidade é, em essência, aquele que conseguiu retirar todas as suas projeções do mundo exterior, incluindo as religiosas, e aceitou que o sagrado reside em sua própria experiência profunda. A sua ética e a sua fé são, a partir de então, únicas, não replicáveis e, por isso, verdadeiras. Nossa jornada através do labirinto da psique nos leva a uma conclusão inevitável. O dogma é necessário para a massa, um contentor psíquico que evita a dissolução no caos para aqueles que não podem suportar a solidão da experiência. Mas a religiosidade é a necessidade do indivíduo, a única via para a totalidade e a integridade da alma. A ética que emerge da experiência autêntica é radicalmente diferente da ética do dogma. A ética dogmática é a obediência à lei e a evitação da punição. A ética da religiosidade é a responsabilidade individual para com a alma. O indivíduo não age moralmente porque teme a Deus, mas porque o seu self, sua totalidade, exige a integridade. O dogma fragmenta a humanidade. A experiência a une na aceitação da diferença. O passo final da individuação é a aceitação de que a vida é, em sua essência, um mistério insolúvel e que a tarefa humana não é resolver esse mistério com dogmas, mas vivê-lo plenamente com a alma aberta. A verdadeira fé, a religiosidade, é a coragem de ser imperfeito e de aceitar o paradoxo de nossa existência. É o reconhecimento de que somos, ao mesmo tempo, o Deus e a criatura, o bem e o mal, o consciente e o inconsciente. A união desses opostos é a paz. Portanto, a exortação final é: não busque a verdade em credos prontos. Busque o seu mito, abrace a sua sombra e viva a sua religiosidade como o seu ato mais íntimo e revolucionário. Transforme a religião em dogma, em sua experiência única com o luminoso. Se esta jornada com Carl Jung ressoou em você, por favor, deixe seu comentário com sua principal reflexão e compartilhe este vídeo. Encerramos o nosso diálogo por agora, mas a jornada de individuação nunca termina.